Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Kleber Zaboto e eu falo aqui hoje para o Grupo Espírita Ceareiros da Boa Vontade e vamos fazer algumas reflexões hoje. Nós vamos falar sobre um item que está no livro Confia e Segue. Ele é de autoria de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico Xavier, psicografia do Espírito de Emmanuel. Então, no item 20, nós temos o seguinte título: Assunto de Guerra. Os emissários da sabedoria divina, junto dos homens, para estabelecerem facilidade e proteção, conforto e segurança à existência terrestre em nome de Deus, inspiraram a inteligência humana, induzindo-a à criação de inventos e descobertas. Os homens, em resposta a semelhantes doações, usaram-nas, em muitos casos, de modo contraproducente, segundo o próprio livre-arbítrio que lhes é particular. Concebeu-se aos homens a dinamite para a remoção das pedreiras e obstáculos, de modo a facilitar as vias de comunicação entre as criaturas. Os homens cientificaram-se quanto ao poder explosivo da dinamite e fabricaram a bomba arrasa quarteirão, aniquilando milhões de vidas. Deu-se aos homens o trator para estimular o progresso da agricultura. Os homens observaram a força das máquinas pesadas e construíram o tanque de guerra para matar. Ofertou-se aos homens o avião para que pudessem facilmente vencer a distância e tempo, a benefício dos seus próprios interesses. Os homens anotaram a originalidade do avião e fizeram os bombardeiros que exterminaram populações indefesas. Presentearam-se os homens com a rádio e televisão, a fim de incrementarem a cultura e a fraternidade entre os povos. Os homens, em maioria, estudaram a rádio e televisão e criaram sistemas e códigos para a garantia da espionagem e formularam esquemas artísticos que induzem a mente infanto-juvenil à criminalidade. Concederam-se aos homens os medicamentos da paz e do socorro, capazes de assegurar a anestesia em apoio aos enfermos. Os homens, em grande parte, passaram a pesquisar os sedativos misericordiosos e fizeram os tóxicos, que atualmente no mundo ampliam consideravelmente índices da loucura e da delinquência. Presentearam-se os homens com a desintegração atômica em apoio da indústria e da civilização. Os homens reconheceram o imenso potencial de energias que se lhes confiavam às mãos e estruturaram novas armas de alto poder destrutivo. À vista disso, enquanto os muitos diplomatas e orientadores da concórdia discutem as possibilidades de uma nova guerra no Ocidente, qualquer irmão desinformado quanto aos problemas internacionais poderá concluir de quem será a culpa. Desta forma, nós vemos aqui que sempre há as bênçãos divinas nas possibilidades do ser humano, coletivamente ou individualmente. Transportando assim para o nosso mundo, nós vamos perceber que nós somos, às vezes, presenteados, agraciados com diversas possibilidades, diversas potencialidades. No entanto, por algum motivo, nós, de alguma forma, desviamos essas potências, esses recursos e nos deparamos com outros problemas, né? Nós estamos falando assim sobre coisas materiais no momento. Vamos imaginar os recursos materiais que nos chegam. Esses são recursos que, sim, eles podem trazer grande benefício para nós e para aqueles que nos rodeiam, porém, se mal empregados também, nós temos a possibilidade de nos arrastarmos para vícios, más paixões, tendências funestas, ou seja, aquilo que de nossa alma ainda precisamos nos melhorar, evoluir, porque ainda temos dentro de nós algumas deficiências, nós somos seres imperfeitos.
Então, por vezes, nós nos arrastamos nos vícios, nós nos arrastamos em más atitudes, uma determinada possibilidade que nós temos serve de tropeço para nós ou para o próximo. Então nós estamos refletindo sobre bênçãos divinas, possibilidades em que nós temos recursos e às vezes os mal empregamos. Aí é que está uma das finalidades dos recursos que nos chegam. Também, refletindo sobre isso, nós vamos nos apoiar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que se trata Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nós vamos ter algumas parábolas conhecidas, como por exemplo, a passagem de Jesus na casa de Zaqueu, né? Jesus na casa de Zaqueu diz que os discípulos também entre si, eles conversavam, eles tinham vários questionamentos, se perguntavam muito sobre as coisas e às vezes saíam algumas discussões, algumas dúvidas. E também sabemos que naquela época, a sociedade, né, onde Jesus viveu, onde ele estava pregando e ensinando, eles tinham ainda muito preconceito, assim como nós atualmente temos. Então, os homens que não estavam na mesma religião que os judeus naquela época, por exemplo, eles eram chamados de homens de má vida, homens de má fé, pessoas que não iriam para o céu na realidade, né? E ao se deparar com Zaqueu, Jesus, conta-se na passagem, né, que Jesus passava por Jericó e havia um homem chamado Zaqueu, de baixa estatura. Zaqueu era pequenininho. Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar naquela região e subiu num sicômoro, uma árvore, né, para poder ver Jesus. E Jesus, claro, já sabendo da presença que Zaqueu estaria lá, disse: Zaqueu, desça dessa árvore, importa que eu permaneça na tua casa, que eu faça pouso na tua casa, que eu fique contigo. E as pessoas se perguntavam, mas Jesus vai andar ou vai entrar na casa deste homem de má fé, deste homem de má vida? Porque ele era um homem rico, Zaqueu era rico. E Jesus sim quis se hospedar lá, né? Sabendo também da grande lição que ele precisava trazer sobre o Evangelho. E ao chegar na casa de Zaqueu, tem uma passagem interessante que Zaqueu fala. Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Então Jesus está trazendo um grande ensinamento com relação à posse, com relação aos bens materiais, que não é condenável você possuir, você ter, porque às vezes nós nascemos nesta condição e as pessoas achavam e julgavam Zaqueu um homem de má vida por ele ser rico e abastado. Porém, Jesus vai trazer a lição de que a salvação veio para todos. Então, o emprego dos bens materiais que Zaqueu fazia, ele já praticava a caridade, ele já praticava a bondade com os recursos que ele tinha. Jesus, sabendo disso, foi fazer o pouso na casa de Zaqueu, cear com Zaqueu. E naquela época a gente precisa perceber que se você fosse e entrasse na casa de uma pessoa, você era julgado por estar com aquela pessoa. Jesus, sabendo de todas as faculdades humanas, né, livre de preconceito, Jesus sim foi até lá, ficou com Zaqueu, porque ele sabia que daquela casa, ou de Zaqueu, ou daquela atitude, daquele bom homem, saíam benefícios do emprego, do bom uso que ele fazia. Então nós estávamos falando no livro Confia e Segue as possibilidades materiais que chegam para os homens e nós coletivamente pegamos aquelas possibilidades e transformando-as em algo triste, em algo que cause tropeço ou morte ou coisas ruins na humanidade. Também nós devemos ter na consciência, no nosso ser, as possibilidades individuais primeiro que nos chegam, que
Que bom uso nós vamos fazer daquilo que nos tem, né? Nós temos também a parábola dos talentos, neste mesmo capítulo 16, né? A parábola dos talentos diz que o Senhor deu a cada um dos discípulos alguns talentos, deu para um 5. Diante das suas possibilidades, o Senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. E se ausentou. Os discípulos que receberam aqueles talentos, o que tinha 5 foi, negociou e ganhou mais 5. O que tinha 2, da mesma forma, foi negociar e ganhou mais 2 talentos. E o que tinha apenas um talento, tinha recebido apenas um, cavou na terra este talento. Quando o Senhor veio buscar contas, prestar contas daquilo que ele havia empregado, o que tinha 5 retribuiu 5, disse: Senhor, eu granjeei, eu negociei, consegui mais 5. O Senhor disse: bom e servo fiel, foste fiel ao que eu te entreguei, né? Você tinha 5 e ganhou mais 5, passa ao lado direito. O segundo, da mesma forma, apresentou 2 talentos que ele havia ganho. E o Senhor: bom e servo fiel, sobre o que eu te propus, sobre o que ganhaste, você multiplicou os seus talentos. Passe para o lado direito. O que tinha um talento ficou com medo, cavou na terra. E o Senhor disse: mal, servo e infiel. Tivestes medo e colocaste o seu talento, escondeste na terra. Passa à esquerda. Por quê? Passa à esquerda. Ainda o Senhor, na parábola, ainda disse: poderias ter dado este talento aos banqueiros, quando eu retornasse, eu viria e pegaria ele com juros. Então você passa para o lado esquerdo. A parábola, ela é um ensinamento cheio de alegorias, né? E o Senhor disse: aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até aquilo lhe será retirado. Diz respeito às possibilidades, aos talentos, aos recursos que nós recebemos, às nossas habilidades para empregarmos bem. Porque se eu recebo um dom, se eu recebo um talento, para isso eu estou aqui nesta terra material, com estas possibilidades, eu devo empregar em benefício meu, em benefício do meu próximo, esses talentos, esses recursos da melhor forma possível, pensando no bem, pensando no amor, pensando na justiça divina. Porque se eu tenho talento, eu enterro na terra, eu vou ficar com ele ali parado, ou seja, eu fui negligente ou preguiçoso, eu não quis fazer nada, eu não tenho nenhum benefício, ou eu penso que eu não farei mal a ninguém, mas não usar aquilo que você tem, você deixa de ajudar alguém, deixa de ajudar a si próximo. Como vivemos numa sociedade em que um é solidário ao outro, não utilizar recursos significa que nós sim prejudicamos outrem, porque nós não deixamos esses recursos chegarem, né? Nós nem demos, colocamos no banco para que isso renda juros, ou seja, desvalorizou-se. Então, a meditação, né, a palavra de Jesus que nos chega, né, a palavra de Deus que nos chega através do Evangelho, dos ensinamentos, seja pela psicografia, né, seja pelos ensinamentos que vêm assim diretamente a nós, diz respeito a nós empregarmos bem a nossa fortuna, ou empregarmos bem os nossos bens materiais. Não significa que ter bens é um motivo de tropeço, um motivo ruim. Não, os bens podem e devem ser bem empregados, porque entre os ricos nós teremos ricos egoístas, teremos ricos orgulhosos. Entre os pobres também teremos pobres egoístas e orgulhosos. Não é a fortuna ou a falta de fortuna que dirá o caráter da pessoa, e sim o comportamento dela com relação àquilo que ela possui de possibilidades, né? Então, que nós sejamos humildes, que nós sejamos fraternos e caridosos, e que nós sejamos principalmente conscientes e inteligentes para, através do nosso livre-arbítrio, empregarmos bem as nossas possibilidades, ou a nossa fortuna, ou os nossos bens materiais, nossa inteligência, aliada à nossa boa vontade. Então, comecemos por aí, a refletir por isso, a refletir por aí, porque são dádivas, são possibilidades divinas que nós podemos, né, precisamos e devemos colocar a serviço do bem. Então,
Esse é o recadinho, esse é um pedaço do nosso evangelho que tanto traz luz ao nosso coração, e eu espero assim realmente ter aprendido mais hoje junto com vocês e que essas lições cheguem e façam raízes no nosso coração, que essas sementes caiam na boa terra do nosso coração para germinar e frutificar. Um grande abraço a todos, luz e paz, muita gratidão. Ajude mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade, e esta atingirá seu objetivo. Mas ajude sempre. Se suas palavras forem ásperas e duras, se em todas as criaturas você descobrir um adversário, a vida se tornará uma tortura. No entanto, repare que a Terra é uma escola sagrada, e você poderá ser feliz se conseguir ver em todos a boa vontade que os anima. Atraia para sua convivência amigos devotados por meio de suas palavras, mas sobretudo de seus pensamentos voltados sempre para o amor e o serviço do próximo. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.